Classificação do Campeonato Brasileiro Série A após a 10ª rodada. Ficou faltando agora somente o jogo do Palmeiras contra o Corinthians, clássico que vai acontecer hoje à noite, mas tivemos já os resultados da maioria dos jogos. O Vasco jogou contra o Botafogo em casa e ficou no 1 a 1. O Cuiabá também ficou no 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino. O Atlético Mineiro também jogou contra o Atlético Goianiense em casa e ficou no 1 a 1. O Grêmio conseguiu um resultado excelente jogando em casa contra o Fluminense, confronto direto na briga para fugir da zona, e venceu pelo placar de 1 a 0. O Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1. O São Paulo, jogando em casa, bateu o Bahia por 3 a 1. O Vitória foi derrotado em casa pelo Atlético Paranaense pelo placar de 1 a 0. E o Flamengo se consolidou na liderança, ganhando do Cruzeiro jogando em casa por 2 a 1. E o Criciúma ficou no empate jogando contra o Internacional em casa. Dessa forma, a classificação ficou da seguinte forma: em primeiro lugar, com 27 pontos isolado, temos o Flamengo com 13 jogos. Em segundo lugar, Botafogo com 24 pontos em 13 jogos. Na terceira posição temos o Bahia com 24 pontos em 13 jogos. E fechando o G4 com 23 pontos, mas joga ainda hoje, o Palmeiras com 12 jogos. Na quinta posição temos o Atlético Paranaense com 22 pontos em 13 jogos. Em sexto lugar, São Paulo com 21 pontos em 13 jogos. Na sétima posição, Cruzeiro com 20 pontos em 12 jogos. Em oitavo lugar, Fortaleza com 20 pontos em 12 jogos. Na nona posição, Red Bull Bragantino com 19 pontos em 13 jogos. Em décimo lugar, Internacional com 18 pontos em 11 jogos. Na 11ª posição, Atlético Mineiro com 18 pontos em 12 jogos. E fechando a zona de classificação para a Sul-Americana, em 12º lugar, Juventude com 16 pontos em 12 jogos. Já na 13ª posição temos o Criciúma com 13 pontos em 11 jogos. Em 14º lugar, Cuiabá com 13 pontos em 13 jogos. Em 15º lugar, Vitória com 12 pontos em 13 jogos. Beirando a zona de rebaixamento, em 16º lugar, Vasco da Gama com 11 pontos em 13 jogos. Já na zona de rebaixamento, na 17ª posição, Atlético Goianiense com 11 pontos em 13 jogos. Em 18º lugar, Grêmio com 10 pontos em 11 jogos. Em 19º lugar, Corinthians com 9 pontos em 12 jogos. E o Lanterna, Fluminense com 6 pontos em 13 jogos. Lembrando que ainda tem o jogo do Corinthians contra o Palmeiras hoje, o que pode mudar um pouco aí o cenário na parte de baixo. E na próxima rodada teremos Cuiabá e Botafogo, Criciúma e Cruzeiro, Vasco e Fortaleza, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo, Grêmio e Palmeiras, Bahia e Juventude, Fluminense enfrenta o Internacional e o Corinthians enfrenta o Vitória. Então é isso, galera, essa é a classificação atualizada do Brasileirão Série A. Se você gostou, deixa o like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, valeu e até a próxima!